Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar hoje os nossos estudos, nesse terceiro bimestre e vamos desculpando aí os efeitos sonoros dos cães e o efeito visual aqui do sol refletindo aqui no quadro, mas é assim mesmo, vamos tentar passar um pouco de conhecimento com os parcos, com os poucos meios que a gente tem para poder desenvolver nossas aulas. Bom, na aula de hoje, a gente vai estudar algumas noções básicas de uma disciplina bem específica da filosofia, que é a lógica, certo? A intenção é que nessas aulas que a gente vai ter de lógica, vocês possam compreender determinados conceitos que vão permitir que nas séries posteriores, nos anos posteriores, né, segundo, terceiro e na universidade, vocês fiquem munidos desses conceitos básicos para poder estudar, aprofundar em tópicos mais avançados, certo? Do assunto. Fazendo uma breve história da lógica, a gente pode dizer que o filósofo considerado pai, né, da lógica é o filósofo grego Aristóteles, certo? Por quê? Porque Aristóteles foi o primeiro pensador a sistematizar numa obra os princípios básicos da lógica. Foi o primeiro filósofo a compor numa obra específica voltada só para esse tema, aqueles princípios que regem as leis do raciocínio correto, vamos assim dizer, né? As leis do pensamento lógico. Essa obra ficou conhecida como o Organon. Organon, em grego, significa instrumento ou ferramenta, certo? Porque Aristóteles considerava que a lógica era uma ferramenta conceitual, né? um instrumento, digamos assim, racional, que nós utilizamos e que devemos utilizar para construir raciocínios válidos, argumentos válidos, certo? Para pensar corretamente. Então, a lógica nessa concepção, ela compreende o conjunto de leis e princípios que o pensamento deve obedecer para construir raciocínios válidos e verdadeiros, se possível. Mais à frente, a gente vai ver que existe uma diferença fundamental entre validade e verdade, de forma que eu posso construir raciocínios válidos, mas não verdadeiros. E eu também posso ter formular raciocínios com proposições verdadeiras e não ser um raciocínio válido, certo? Mas isso é um assunto mais para frente. Então, a lógica aristotélica é conhecida hoje como lógica clássica ou lógica tradicional, justamente por isso que eu falei, certo? E ela se concentra, sobretudo, no que ficou conhecido como teoria do silogismo. Já vou explicar para vocês, esse aqui é um tipo de silogismo, né? Silogismo dedutivo, é um tipo específico de raciocínio. E o Aristóteles ele se concentrou mais na teoria do silogismo. Já entre o final do século XIX e o começo do século XX, a gente vai ter um grande momento, um outro momento na história da lógica, que vai ser com um filósofo alemão, um filósofo e matemático alemão, chamado Gottlob Frege. O Frege vai revolucionar a lógica tradicional, certo? Ele vai criar o que a gente chama de lógica simbólica ou de lógica matemática, né? Ele desenvolveu o que a gente vai estudar posteriormente também, o cálculo de predicados. Ele axiomatizou a lógica tradicional de forma a deixar ela mais matematizada, mais definida, certo? Ele deu um aprofundamento matemático para a lógica clássica. Então, gente, esse assunto, de início, vocês vão ver da página 91 do livro didático à página 98, certo?
E para fazer uma definição geral do que é lógica, eu quero utilizar a definição do professor César Mortari, nesse livro aqui, Introdução à Lógica. O que ele diz? Né? Para a gente ter uma noção geral em que consiste essa ciência, que está no que a gente chama de ciências formais, certo? Que é a lógica. O que é a ciência formal? A ciência formal é aquela que ela não toma como base, ela não se preocupa tanto com os dados empíricos. Portanto, a lógica não é uma ciência empírica, ela é uma ciência formal. Ela trabalha simplesmente com formas que, digamos assim, compõem ou ajudam a compor, como a gente disse, raciocínios válidos, certo? Então a lógica é uma ciência formal nesse sentido, ok? Para distinguir de ciências empíricas ou experimentais. Então, o que é a lógica? A lógica é uma ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo como objetivo o de determinar em que condições certas coisas se seguem, ou seja, em que condições determinadas coisas são consequência ou não de outras coisas, certo? Então, é uma ciência dos princípios e métodos de inferência. A gente utiliza muito a palavra lógica no dia a dia. Ah, isso é lógico, né? Ou você está dizendo algo sem lógica, certo? Então é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano. Mas aqui a gente vai estudar de forma mais detalhada, de forma mais técnica, de forma mais apurada, vendo os conceitos direitinho, para não criar confusões conceituais, certo? Então, a gente vai entender a lógica como o estudo, a ciência que estuda os princípios e métodos de inferência, com o objetivo de determinar em que condições eu posso, a partir de determinadas premissas, tirar determinadas conclusões de forma válida e justificada, certo? Justificada no sentido lógico, obviamente. Bem, o que significa inferir? Né? A gente está falando aqui de fazer inferências. Vocês já devem ter ouvido esse verbo, já devem conhecer esse verbo, inferir, certo? Ou fazer inferências. Fazer inferências significa chegar a algum juízo ou ideia, né, a partir de outros juízos ou ideias. Ou seja, numa inferência, o que a gente faz é manipular uma informação disponível, uma informação prévia que a gente tem, e a partir dessa informação prévia, a gente extrair determinadas consequências de forma que a gente consegue uma informação nova, que não estava explícita. E fazendo o processo de inferência, né, a gente consegue obter uma informação nova, ou seja, a gente consegue alcançar conclusões justificadas do ponto de vista lógico. Então, a esse processo de fazer inferências, a gente também chama de raciocinar. Raciocinar, a gente não deve confundir com qualquer processo de pensamento. Todo raciocínio, e isso aqui já é um exemplo de lógica, né? Todo raciocínio é um pensamento, mas nem todo pensamento é um raciocínio. Eu posso ter determinados pensamentos, imaginações, memórias, enfim, até alucinações. São pensamentos, mas não são raciocínio, certo? Raciocínio é um tipo muito específico que é esse que a gente vai estudar aqui em lógica. Pois bem, como é que a gente vai definir o que é um raciocínio? O raciocínio é um processo mental no qual nós encadeamos, nós articulamos, nós relacionamos dois ou mais juízos a fim de extrairmos um outro juízo como uma consequência lógica, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é raciocínio é um processo mental, em que no raciocínio existe a relação entre dois ou mais juízos. Mas o que é juízo, professor? Vamos lá. Então, para entender o que é raciocínio, a gente tem que entender o que é juízo. Juízo é também um processo mental
no qual nós articulamos dois ou mais conceitos de forma a negar ou a afirmar a relação entre eles, certo? Então, juízo, como é que a gente fala, juízo categórico, é aquele que afirma ou nega, certo? A relação entre dois conceitos. Por exemplo, quando eu digo o quadro é branco, eu estou emitindo um juízo. Ou melhor, quando eu penso, sem emitir, quando eu penso o quadro é branco, eu estou relacionando o conceito de quadro com o conceito de branco através da afirmação categórica. O quadro é branco. Isso é um juízo, certo? É a relação de afirmação ou de negação entre dois conceitos. Mas o que a gente está entendendo por conceito? Então veja, raciocínio, juízo, conceito. Conceito é a representação mental de um objeto ou de um conteúdo, certo? E esse objeto ou conteúdo ele pode ser pensado em termos de conjunto também. Por quê? Porque ele tem tanto uma extensão quanto uma compreensão. O que é isso? Extensão são todos aqueles seres ou entidades ou indivíduos que eu posso colocar no conceito. Por exemplo, ser humano é um conceito. Dentro desse conceito eu posso colocar vocês que estão assistindo, todos os indivíduos que forem ser humanos, eles estão dentro desse conceito. Então a extensão dele é a quantidade de seres a qual eu posso atribuir o conceito. E a compreensão são as qualidades que diferenciam esse conceito de outro conceito. Por exemplo, de ser humano, de vegetal, certo? Então a gente tem raciocínio, juízo e conceito. O juízo é a relação entre dois conceitos e o raciocínio a relação entre dois ou mais juízos. Só que aqui a gente dá um passo à frente. Todos esses processos que eu falei, raciocínio, juízo e conceito, eles podem ser expressos linguisticamente, certo? Ou escrito, ou de forma escrita ou de forma oral, certo? Então, a gente vai ter os correspondentes linguísticos de cada um desses processos que eu falei. O do raciocínio é o que a gente chama de argumento, certo? A expressão de um raciocínio de forma oral ou de forma escrita é um argumento. E o que é um argumento? Um argumento é uma construção linguística ou verbal na qual nós encadeamos duas ou mais sentenças a fim de justificar a verdade de uma ou outra sentença. Nesse encadeamento, certo, do argumento, algumas sentenças a gente chama de premissas. Outra, a que a gente extrai das premissas, se chama conclusão, certo? Então, no argumento nós temos uma articulação entre premissas, que são sentenças, e uma conclusão, certo? Bom, e o que são sentenças? Sentenças são enunciados linguísticos dotados de sentido e que podem ser verdadeiro ou falso. Ou seja, eles também, além de serem dotados de sentido, eles são dotados de valor de verdade. Ou seja, eu posso atribuir a eles o valor de verdadeiro ou o valor de falso. Então, as sentenças que a gente fala aqui são sentenças declarativas, certo? Ou seja, elas contêm o que a gente chama de proposição. Essa proposição ela afirma ou nega a relação entre dois termos. Veja, recapitulando, a gente falou que existe o raciocínio, né? Existe o juízo e os conceitos. A expressão de cada um deles é o que a gente chama de argumento, no caso do juízo, sentença, mas vamos falar aqui de proposições, certo? No caso dos juízos, e de termos, no caso dos conceitos. Quando eu expresso um conceito, eu uso um termo escrito ou falado. Quando eu expresso um juízo, eu estou emitindo uma proposição através de uma sentença. E quando eu construo um raciocínio e o expresso, eu estou expressando um argumento.
Pois bem, por que eu estou fazendo a distinção entre sentenças declarativas e outras sentenças? E também entre sentenças e proposições? Porque eu posso ter sentenças diferentes tendo o mesmo conteúdo proposicional, ou seja, eu posso ter uma mesma proposição dita em sentenças diferentes, certo? Por exemplo, eu posso dizer: o Teixeira comeu a ração. Isso é uma sentença. Eu posso dizer: a ração foi comida pelo Teixeira. Então aí eu tenho duas sentenças diferentes, no entanto, elas emitem o mesmo conteúdo proposicional, ou seja, o significado é o mesmo. Então eu tenho duas sentenças diferentes: o Teixeira comeu a ração e a ração foi comida pelo Teixeira, mas eu tenho uma única proposição. Por quê? Porque o significado é o mesmo. Então a gente vai falar que a emissão de um juízo é uma proposição, é um conteúdo proposicional, um significado, certo? Além disso, a gente tem que destacar também que nem toda para ser sentença no sentido que a gente está falando, para ter um conteúdo proposicional, precisa poder ser verdadeiro ou falso. Precisa ter um valor de verdade, certo? Nem toda declaração linguística é dotada de valor de verdade. Quando eu digo o quadro é branco, essa proposição, o quadro é branco, ela pode ser verdadeira ou falsa. Quando eu digo o Teixeira comeu a ração, essa proposição pode ser verdadeira ou falsa. Agora, se eu digo assim: que horas são? Eu não posso dizer que é verdadeiro ou falso que horas são. Eu não posso dizer que é verdadeiro ou falso se eu disser assim: sente-se, por favor. Né? Isso é um imperativo. No caso da outra era uma pergunta. Eu não posso dizer que uma pergunta é verdadeira ou falsa. Eu só posso dizer que é verdadeiro ou falso uma sentença declarativa, certo? Que eu possa afirmar ou negá-la. Então, desejos. Seria tão bom se chovesse. Eu não posso dizer que é verdadeiro. Seria tão bom que chovesse. Né? Embora fosse, seria muito bom. Mas, enfim, acho que ficou claro. Então, a gente tem esses conceitos, são os conceitos de início, os básicos para a gente avançar no estudo da lógica tradicional, certo? Bom, então aqui eu tenho um exemplo para vocês do que eu estou dizendo. Por exemplo, isso aqui é um argumento, certo? É um argumento, mais precisamente um silogismo dedutivo. E o que a gente tem aqui nesse argumento? Nesse argumento, eu tenho uma proposição 1, ou a premissa 1, que diz: todo A é B. Veja que pode ser um conjunto de qualquer coisa, uma fórmula geral. Todo A é B. No A eu posso botar qualquer coisa. Todo homem é mortal, por exemplo. Certo? Todo homem é mortal. Todo A é B. Vamos dizer que A seja... Vamos substituir A pelo conceito de homem. E vamos substituir B pelo conceito de mortal. Aqui na segunda linha eu tenho a premissa 2, certo? Que é uma segunda proposição. Nessa proposição, que eu estou chamando de premissa 2, eu tenho essa afirmação aqui: X é A. X também é um singular qualquer entidade singular no mundo, certo? Qualquer entidade singular. Vamos dizer que X, vamos substituir X por Sócrates, certo? Lá em cima eu falei que todo A, homem, é B, mortal. Aqui eu estou dizendo X, Sócrates, é homem, né? Substituindo o mesmo A aqui. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Aqui eu tenho uma terceira proposição, a qual eu estou chamando de
conclusão. Por quê? Porque ela é extraída diretamente como consequência lógica dessas duas premissas, certo? Então, a conclusão, que é essa terceira proposição, é logo x é b. Se a gente for trocar novamente aqui os termos, ficaria como? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Veja que essa conclusão é uma informação que eu deduzi, que eu inferi de forma dedutiva das proposições aqui acima, que eu chamo de premissas. Por quê? Premissa é o que sustenta a conclusão. Conclusão é aquilo que eu extraio, certo? Das premissas. Nem sempre no raciocínio isso vai vir dessa forma assim, bonitinha. Premissa 1, premissa 2, conclusão. No dia a dia a gente utiliza isso muito, só que a gente não utiliza assim, certo? Mais à frente a gente vai estudar melhor isso, essas características. Bom, então, veja. A é o que eu chamo de termo médio. Lembra lá que eu falei que a expressão do conceito é o termo? Pois bem, A é um termo. B também é um termo, só que é o que eu chamo de termo maior. Por quê? Porque a extensão dele é maior do que A. Certo? Lembrem, todo homem é mortal. O conjunto dos seres mortais é muito maior do que o conjunto dos seres humanos. De forma que todo ser humano está dentro do conjunto dos mortais. Então, o termo médio, homem, ele é menor do que o termo B. Termo A, termo B, certo? Termo B é o termo maior, de maior extensão. Aqui nós temos um terceiro termo, que é o X, que é o Sócrates. Sócrates é o X da questão, como sempre. Esse termo aqui, X, é o termo menor, porque ele é singular. Sócrates é Sócrates, não é homem, não, quer dizer, não é, ele é homem, ele está incluído dentro do conjunto dos homens. Mas ele não é um outro conjunto maior do que os outros, ou menor. Ele é uma entidade singular, certo? Então, nós temos uma relação, aqui é uma proposição ou sentença, em que eu relaciono com o termo A com o termo B. Aqui é outra sentença e proposição, em que eu relaciono o termo X com o termo A. E aqui, por último, uma outra sentença cuja proposição relaciona o termo X com o termo B, certo? Então, nós temos termos, proposições e o conjunto de S1, S2 e S3, ou P1, P2 e P3, o conjunto todo é o que a gente chama de argumento. Argumento é o conjunto todo, certo? O argumento, a gente pode dizer se ele é válido ou inválido, certo? Nesse caso aqui é um exemplo de argumento válido. Por quê? Porque essa conclusão, ela é uma consequência deduzida, é uma consequência lógica, direta e irrefutável das premissas. Se não fosse uma consequência logicamente deduzível, aí seria inválido. Já as proposições, a gente diz se elas são verdadeiras ou falsas, e não válidas ou inválidas, certo? Se a gente tiver um argumento válido e todo construído com premissas verdadeiras, então a gente tem um argumento correto, certo? Mas isso também são conceitos que a gente vai estudar mais à frente. Então, gente, é isso. Estudem direitinho esses conceitos, certo? Termo, juízo, sentença, proposição, argumento, raciocínio. E acho que é isso. Até a próxima aula.